Desde que assumiu o mandato, Donald Trump vem colecionando polêmicas. Dia sim, dia também, sobrou até para alguns dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, como os vizinhos México e Canadá, além da União Europeia e até mesmo o Brasil. A guerra comercial do magnata parece estar só começando e ignora até os apelos dos próprios americanos, que vislumbram um futuro complicado para a economia se a Casa Branca continuar nesse caminho. Nós vamos então para Miami, de onde fala o nosso correspondente Eliseu Caetano. Fala, Eliseu. Salve, salve, amigos do Tá na Roda. Muito boa tarde para vocês aí no estúdio e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. A nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos está acompanhando de perto aí todas as movimentações, os bastidores e também, claro, esse vai e vem das políticas implementadas por Donald Trump. Desde que ele reassumiu a presidência aqui dos Estados Unidos em janeiro desse ano, ele tem utilizado o poder das ordens executivas para implementar e rapidamente, viu, a agenda econômica e migratória dele. Hoje assinarei uma série de ordens executivas históricas. Com essas ações, começaremos a restauração completa da América e a revolução do bom senso. É tudo uma questão de bom senso. Primeiro, declararei uma emergência nacional em nossa fronteira sul. Mas, em meio a essas decisões polêmicas, a constante mudança de postura de Trump tem gerado instabilidade, tanto no cenário interno quanto no cenário externo. E o exemplo mais evidente disso é a política tarifária, que se tornou um verdadeiro jogo de idas e vindas, causando aí tensões diplomáticas e muitas incertezas nos mercados globais. O tarifaço é assim que está sendo chamado, viu? E as suas reviravoltas já viraram manchete no mundo inteiro, viu? Manchetes no plural. E entre as primeiras medidas econômicas de Trump nesse novo mandato, esteve a imposição de tarifas sobre países tradicionalmente parceiros comerciais dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Canadá, o México, a China e até mesmo o Brasil. O presidente Trump justificou as sobretaxas como uma forma de proteger a indústria americana e também de combater o que ele chama de práticas comerciais injustas. Em vez de taxar nossos cidadãos para enriquecer outros países, vamos tarifar e taxar países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos. No entanto, as respostas foram rápidas, viu? O Canadá, por exemplo, anunciou que retaliaria com tarifas sobre produtos agrícolas americanos. Já o México elevou as taxas sobre peças automotivas dos Estados Unidos e o Brasil impôs restrições à importação de produtos do agronegócio americano. A China, por sua vez, respondeu também, bloqueando exportações estratégicas de minerais considerados essenciais para a indústria de tecnologia aqui dos Estados Unidos. A China continua firmemente comprometida em salvaguardar os interesses nacionais. E daí, diante dessa crescente pressão de empresários americanos e até mesmo de aliados políticos, viu? Trump está recuando, aliás, recuando parcialmente, viu? Suspendendo as tarifas e também alegando que daria ali um período, de um mês para as renegociações bilaterais. A decisão foi vista por muitos como um alívio temporário para as indústrias afetadas, mas não durou muito não, viu? Poucas semanas depois, o presidente voltou atrás e reativou as tarifas, alegando que as negociações não estavam avançando como esperado. As tarifas, você sabe, elas estão todas definidas e elas entram em vigor amanhã. Agora, a gente também precisa falar um pouco melhor na questão dos impactos internos e do descontentamento lá no Congresso, na capital Washington, porque esse vai e vem nas decisões econômicas de Trump gerou aí uma turbulência em Wall Street, em Nova York, com oscilações no mercado financeiro, no mercado acionário, refletindo, claro, a incerteza comercial. Empresários do setor automotivo e do setor agrícola, dois dos mais impactados pelas tarifas e pelas retaliações estrangeiras, criticaram a falta de estabilidade nas políticas do governo. Eu conversei com alguns analistas e todos disseram que essa instabilidade gerada pelas ações do governo Trump sugere
que novas reviravoltas podem acontecer a qualquer momento, que o presidente tem mantido a sua postura combativa e imprevisível, usando essas ordens executivas como a principal ferramenta para implementar as suas políticas. Aliás, promessas de campanha, né? Mas a resistência de governos estrangeiros, do próprio Congresso e do Judiciário americano pode continuar a dificultar essa agenda. Enquanto isso, os setores econômicos seguem, de olhos abertos, atentos aos desdobramentos desse tarifaço e também das possíveis consequências dele para o comércio global. E claro que nós do jornalismo da Jovem Pan News seguiremos daqui de olho e acompanhando tudo e, claro, atualizando, como diz o nosso querido colega de Jovem Pan, ouvinte, espectador, internauta. Eu vou ficando por aqui, viu? Mas quando vocês chamarem, eu tô de volta ao nosso Tá na Roda. Bom domingão para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Sempre bem-vindo, Eliseu Caetano no Tá na Roda desse domingão. E vocês viram que eu tô numa nova roda aqui, enquanto tomo um suco de maracujá, o Pachecão, o Acassinho, o Rodolfo Mariz. Mostra o Pachecão, ele já não gostou que eu falei do suco de maracujá, né? Um maracujá para você, ô Pachecão. Mas vamos voltar aqui. Eu estou recebendo, com muita honra aqui, o comandante Farinazo, vocês já conhecem aqui da Jovem Pan, do canal Arte da Guerra, e o Thomas Lau, que é presidente do Ibrachina, para falar um pouco dessa semana envolvendo Donald Trump. O Trump é um cara que, para a imprensa, é nota 10, porque ele dá notícia dia sim, dia também. Eu quero começar, Farinazo, depois desse belo resumo que nos fez o Eliseu Caetano, falando com você a respeito da importância ou não de Donald Trump em relação a essas soluções que se apresentam para os conflitos mundiais, principalmente nesta semana envolvendo Ucrânia e Rússia. Como é que você vê, meu amigo, a participação do Trump? Porque depois daquele bate-boca com o Zelensky, as coisas se movimentaram e aparentemente ele está ganhando, né? Está saindo forte depois dessa? Como é que é? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Coba. Boa tarde, Coba. Boa tarde, doutor Thomas Lau. Boa tarde, ouvintes da PAN, colegas de bancada. Olha, Coba, alguns meses atrás aqui no Linha de Frente, acho que era o Capês ou você que estava, eu não lembro bem agora, mas eu disse o seguinte, né? Que com o Biden as coisas vão mais rápidas pro abismo, mas com o Trump a gente se diverte mais. Muitas emoções, né? Tem notícia todo dia. Então, o que eu acho que acontece aí? O Trump, ele tem um objetivo estratégico, que é na cabeça dele, né? Colocar os Estados Unidos numa posição de hegemonia internacional. É o objetivo, mas ele não tem um plano estratégico. Porque, na minha cabeça, eu acho que ele ainda não entendeu que o mundo de hoje, de 2025, é diferente daquele que ele deixou em 2020, quando ele perdeu a eleição para o Joe Biden. O mundo mudou radicalmente, mudou muito, muito. A posição da China hoje é muito maior do que era no primeiro mandato do Donald Trump. Então, o que a gente está notando? Ele está abrindo muito o leque. A questão ucraniana, ele falou, eu vou resolver no primeiro dia de mandato. Não vai. Às vezes uma negociação para terminar uma guerra dura mais que a guerra. Você tem a Guerra da Coreia, por exemplo, ela foi de combate mesmo, você teve praticamente o ano de 1950. O resto do tempo foi de negociação e se morreu muita gente nessas negociações. Durante o tempo da negociação de paz da Guerra da Coreia, muita gente morreu. Então, eu acho assim, a estratégia dele é errática. Uma hora você diz para o Zelensky, olha, ele vai e maltrata o Zelensky. Outra hora, não, eu vou aumentar as sanções contra a Rússia. O Trump está abordando a questão da guerra da Ucrânia, para falar depois eu falo de outros assuntos, né? Vou ser bem curto para o doutor Thomas poder falar. Mas ele está abordando a questão da guerra na Ucrânia como se fosse mais um negócio que ele faz aí em Nova York, mais um negócio imobiliário. Não é. É uma questão para a Rússia de segurança nacional. E eu vou te explicar por quê. Todo mundo acha que, olha, o Biden é o bélico e o Trump agora quer fazer a paz. Isso é uma mentira. No governo Trump, no primeiro mandato, nós fizemos um levantamento hoje lá no canal Arte da Guerra, os Estados Unidos deram $1,5 bilhão em ajuda militar para a Ucrânia. Inclusive, mísseis Javelin já estavam sendo fornecidos, coisa que o Obama não quis fazer, o Trump fez. Sim. Mísseis Javelin já estavam sendo encaminhados para a Ucrânia. Então, ele também tem participação naquele erro. O resto, né, o Dr. Thomas vai pontuar muito bem aí a questão da guerra comercial. Mas, Coba, eu não sei se vai dar para reverter. Ele está querendo voltar aos Estados Unidos de 1970, né, da época áurea americana,
assim, que eles vinham daquela época do boom, tudo pós-Segunda Guerra Mundial. Isso não vai voltar. A concorrência hoje é muito maior. O impacto da produção chinesa, né, os preços são muito difíceis de você arrumar uma competitividade nos Estados Unidos. Mas aí, me permita te fazer uma interrupção, Farinazo. O Trump, você acredita que qual é a distância entre o que ele de fato acredita internamente, suas convicções, e aquele Trump personagem que se apresenta? Você acredita que aquilo lá é ele, é o Donald Trump mesmo? Ou você acha que ele é um jogador, fala muito mais do que realmente acredita para ir testando os seus parceiros, os outros países, em relação aos conflitos e em relação ao comércio também? E aí? Como é que você vê? Eu acho que o quanto é personagem ali? Eu acho que se o Trump entrasse nessa sala, a gente ia ter que sair, porque o ego dele ocupa a sala toda. Ele é assim. Então ele pensa assim mesmo. Eu acho que ele, com todos os defeitos do Trump, ele não deu um estelionato eleitoral, né? Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu para o eleitor dele, tanto no primeiro mandato quanto agora. Mas eu acho que é inviável. Sim. Porque é o que eu te falei, tem vários problemas, né? Um é o objetivo estratégico dele, o outro, acho que ele ainda está pensando. Sim. Eu frisei muito isso em vários programas, que a Avenida Pensilvânia 1600, que é a Casa Branca, mudou, não é mais a mesma coisa. Tem um mundo completamente diferente. Sim. Quando ele deixa o poder em 2021, a Rússia estava numa situação bem mais acanhada do que está hoje. Hoje mudou bastante. E é mais parceira da China, né? Exatamente. Aí eu quero ouvir o Thomas. E aí, Thomas, sobre isso que está falando o Farinazo aqui, essa diferença entre o que era o mundo na saída de Donald Trump e o que é hoje o mundo na retomada do governo do Trump nos Estados Unidos. E aí, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Koba. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, com o Farinazo. E para dizer um pouco da China, a China mudou muito, né, nesses 40 anos. O PIB de 10% ao ano, o crescimento. Então hoje você tem uma China totalmente diferente, pensando numa China de tecnologia. Sim. Começa por aí. Os Estados Unidos nunca imaginou que a China ia ter clusters de inovação, fábricas focadas aí na questão da sustentabilidade, como carros elétricos. Sim. E a China deu um passo gigante nesse investimento que eles fazem diariamente no setor da educação, da inovação. E para eles estão almejando uma coisa para 2038, na verdade, que é ser o líder na inteligência artificial. Então hoje a China não quer ser o xerife do mundo, mas sim quer pensar em estratégias econômicas, pensando em influência mesmo na questão da tecnologia e sendo um grande parceiro dos países como a gente teve uma pequena amostra aí agora nas últimas semanas com o DeepSeek, não é isso? Que se mostrou bem combativo ali com o ChatGPT, mas com um custo muito menor. Exato. Não é isso? Eu acho que o que eu vejo na China, e esse ano a gente vai estar de novo no final do mês agora, num debate jurídico de inteligência artificial, é que eles estão dando a oportunidade das empresas testarem o seu sandbox. Né? Então, todas as empresas agora estão usando inteligência artificial em todos os setores. Sim. Koba, então, na verdade, vai ter uma regulamentação, uma lei daqui 5 anos, mas agora eles estão aplicando os princípios, que é princípios de ética, de moralidade, mas, entretanto, eles olham a inteligência artificial como uma ciência, Sim. como um progresso. Então, quem detiver esta ciência, esse progresso, vai liderar a parte da inteligência artificial no mundo. Aí, Farinazo, eu quero saber de você, porque você acha que esse acesso à informação, ter o banco de dados, é também uma grande novidade nesses conflitos mundiais? Nos Estados Unidos, a gente viu a polêmica recente do TikTok, que tem que ser de acionista majoritário lá de americanos. A gente vê o Donald Trump se cercando ali de Elon Musk, até o Mark Zuckerberg também fazendo um aceno mais pró-Trump agora recentemente. Ou seja, você acha que essa é uma preocupação? Quem vai ser mais poderoso não é só aquele que mais vende, aquele que mais produz, mas é também aquele que tem mais acesso à informação das pessoas mundo afora. E aí, como é que você vê o Trump em relação a isso? Não, olha só, quem controla hoje em dia as redes sociais controla a coisa mais importante, que é a narrativa, né? Então você vê aí, por exemplo, eu vejo no caso da guerra na Ucrânia e a guerra em Israel, que
eu cobri com um canal pequeno e a gente sofria muita restrição exatamente em função disso, do problema da narrativa. Você pega, por exemplo, inteligências artificiais, eu uso várias lá para o trabalho que eu faço, né? E para alguns assuntos, cada uma tem uma versão. Então a gente conflita as versões, doutor Lau, é impressionante, para poder chegar nos dados que nós necessitamos, né? Mas eu acho, que fundamentalmente a guerra pelas mentes das pessoas, sabe? A guerra, assim, pelo domínio da narrativa, pela imposição da versão, ela vai ser uma coisa muito importante. Quer complementar, Thomas? Eu diria que o mundo mudou muito, né, Koba? E hoje é o que você falou. Você tem não só os Estados Unidos, mas outros players mundiais. Sim. Então, esses players mundiais também fazem parte dessa geopolítica. E essa geopolítica, hoje, a gente tem pautas interessantes, Farinazzo, que é a questão da mudança climática. Então, e quem lidera essa pauta hoje, a gente está falando de duas grandes potências, que é o Brasil. Sim. Hoje temos que colocar o Brasil nesta rota aqui, porque o Brasil pode ser um grande mediador nessas questões, nesses embates comerciais e também nesses embates militares. Sim. Eu acho que o Brasil tem um papel fundamental, vai ter o COP30 e teremos também o Brasil como maior produtor de alimentos aí. Então, o agronegócio brasileiro tem um fator super importante nessas relações geopolíticas. Principalmente também na relação com a China. Exato. O primeiro parceiro comercial do Brasil é a China. E a discussão hoje, se você for ver essa guerra comercial, se dá onde, Farinazzo? A questão do superávit. Ou seja, o Brasil tem um superávit muito bom com a China tem um superávit muito bom com os Estados Unidos. Essa é a questão. Sim. Então, e aí você pega o exemplo da União Europeia. Quem que tem um superávit muito bom com os Estados Unidos também? A Alemanha. Pela venda dos carros, das BMWs, Mercedes-Benz. Então, a guerra agora comercial se dá pelo Trump para, evidentemente, sair de umas negociações bilaterais com diversos países. O Thomas e o Farinazzo continuam com a gente aqui. Daqui a pouco eu quero muito ouvir a opinião do Thomas sobre essa guerra comercial e, principalmente, Thomas, as oportunidades que surgem a partir disso, que isso pode, de alguma maneira, beneficiar alguns setores aqui no Brasil. Com esse tanto de taxação, sobretaxa que está prometendo e fazendo Donald Trump. Mas eu quero também saber a opinião do Acácio Miranda, nosso professor de Constitucional e de Direito Internacional também, a respeito desse Donald Trump, nesse novo mandato, essas polêmicas todas, principalmente dessa semana. Acácio Miranda, fale para nós a sua opinião, meu amigo. Está do lado do Pacheco, ele já acalmou? Dá essa notícia para a gente. Pacheco já está calmo, estávamos falando aqui sobre a vida, enquanto vocês conversavam. No que diz respeito ao Trump, eu vou parafrasear o Farinazzo, sempre sabe o Farinazzo. Ele prometeu que faria isso e está fazendo exatamente o que ele prometeu. Agora, eu acho importante a gente ressaltar um pouquinho. O Trump é um nacionalista antes de qualquer coisa. Não sei se o Farinazzo concorda comigo, se ele vai coçar a cabeça e querer me matar depois disso, mas como um bom nacionalista, ele impõe todas essas medidas de proteção aos Estados Unidos e à indústria norte-americana principalmente. Porém, eu acho que neste momento o tiro sai um pouco pela culatra. Nós já vimos a bancada republicana reclamando da postura do Trump, nós vimos a indústria norte-americana reclamando da postura do Trump e, pasmem, essa semana os diretores executivos da Tesla reclamaram da postura do Trump porque suas ações caíram quase 50% diante desse protecionismo e desse tarifaço. Vamos comigo na 3 aqui? Deixa eu chegar pertinho do meu amigo, do coração, do peito, calmíssimo Luiz Fernando Pacheco. Pachecão, você sabe que eu te amo. Me dá sua opinião, Pachecão, com a qual eu já discordo. Vai lá, fala. Fala, Pacheco. Quero dar boa tarde para o Thomas, meu querido amigo e companheiro de mais de 20 anos, ao Almirante Farinazzo aqui. Um prazer, acho que é a primeira vez que fazemos programa junto. Prazer estar com o senhor. Olha, o Trump é impressionante porque ele, sendo republicano, ele tem uma pauta democrata, né? Que é uma pauta protecionista. Muito mais que o Biden tinha. Parece o Lula, né? Mesmo sendo progressista, tem uma pauta conservadora, às vezes. Né? Talvez. O Lula é um sujeito pessoalmente muito conservador. É, isso aí. Ele demonstrou isso essa semana, inclusive, aliás, na fala sobre a Gleisi Hoffmann, mas isso é outro assunto. Por que a Tesla reclamou do Trump? Porque ao Trump colocar uma tarifa tão forte, por exemplo, sobre a importação de aço,
O que ele está fazendo ao final das contas? Aumentando o preço dos produtos que são fabricados e consumidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam importar aço do Brasil, por exemplo, para produzir automóveis. O que ele está criando ao fazer esse tarifaço? Ele não está é uma medida burra, porque ele não está protegendo a indústria do aço americano. Ele está ao contrário, ele está prejudicando a indústria consumidora de aço. Então, ele tem vários espectros, nesse momento, da economia americana contra ele. E é por isso que ele não vai e vem. Ele faz um pronunciamento hoje ao meio-dia, e hoje mesmo, às 4 da tarde, ele volta atrás. Parece que ele não tem ele não tem uma assessoria ao lado dele. É uma coisa muito estranha, na verdade, para um presidente do país da importância dos Estados Unidos. Então, eu acredito que o próprio sistema vai colocar o Trump nos eixos. Porque do jeito que está, não segue. Ô, Thomas, aqui 2 assuntos interessantes para você comentar com a gente. O Acácio falou sobre a questão até envolvendo a Tesla, e aí isso é muito importante para os interesses da China também, porque tem sido uma protagonista em relação aos principais concorrentes da Tesla, né, os carros elétricos, BYD, por exemplo, aqui com o mercado no Brasil crescendo, inclusive. E depois também o comentário do Pacheco sobre o aço, que impacta o mercado brasileiro e também as relações com a China. Como é que você vê, primeiramente, essa questão dos carros elétricos, a Tesla e as concorrentes chinesas que têm mercado no Brasil? Antes de mais nada, quero aqui cumprimentar o Acácio, o doutor Acácio, o doutor Luiz Pacheco, grandes colegas aí do mundo jurídico. E para entrar nesse tema, Koba, eu tive o ano passado em algumas cidades chinesas. Sim. Inclusive, quem foi comigo foi o ministro Berzonini, né? Na ocasião, visitamos algumas fábricas. E lá, a gente visitou a fábrica também do Series, da BYD e da Tesla. Então, ou seja, a Tesla tem uma fábrica, uma indústria fabril na China, e o Elon Musk sabe da potência da China, do mercado chinês, da escalabilidade que tem a China, e ele sabe que ele teria que estar dentro do mercado chinês. Ou seja, com essa guerra... Ele quer estar lá para dar uma sugada, né? Também, né? Transferência, pode ser... Transferência de tecnologia. Mas também é um mercado muito grande. Sim. Então, para ele, é bom ter um mercado da China junto. Mas mesmo assim, com essa questão dessas guerras tarifárias, eu vejo que ele sai perdendo nesse jogo, porque ele é empresário. Então, ele também quer ver que a empresa dele tenha um bom rating mundial. E aí, em relação ao aço, eu acho que essa questão que a gente vê com essa guerra comercial, eu acho que a guerra comercial afeta todo o ecossistema do comércio internacional. Cuba, o comércio internacional é o quê? É você proporcionar para uma população melhores preços, melhores produtos, dar mais bem-estar para a sociedade. Então, você tarifando para cá ou para lá, eu acho que isso vai afetar negativamente todos os países e pode até ocasionar um efeito dominó. Entendi. Então, eu acho que nesse cenário, a gente tem que ver o que a gente consegue, a política brasileira, eu digo, na diplomacia brasileira, ser cada vez mais pragmática, comercialmente, e agir de uma forma muito responsável, porque o Brasil é um player mundial. Agora eu quero saber muito rapidamente o seguinte, Thomas. Nessa questão do aço, sobretaxa, dificultando a entrada do produto brasileiro nos Estados Unidos, há nessa crise alguma oportunidade? E aí? Eu acho que assim, Koba, evidentemente que está tendo uma desaceleração mundial, mas a China compra muito aço do Brasil, ou seja, se tem uma parceria estratégica entre o Brasil e a China, não só no agronegócio, mas como na mineração e como outros setores da economia. Então, eu acho que é possível, sim, ter essa oportunidade nessas relações negociais, mas eu acho que tem que ter um alerta também, né? Porque o Trump está fazendo isso, daqui a pouco ele quer se aproximar mais da China, ou seja, Pequim e Washington mais perto, e de repente é uma negociação para ele falar assim, ó, não compro
os commodities do Brasil, mas compra aqui dos Estados Unidos. Entendi. Então também pode ser uma forma dele negociar essa melhor costura nas relações negociais. Muito bem. Quero ouvir o João Bellucci. Bellucci, agora questão política, meu amigo. Quero saber essa relação Brasil e Estados Unidos, o Lula e o Trump. Como é que você vê essa relação? Porque logo após a posse, o Donald Trump falou que não precisa do Brasil. É o Brasil que precisa dos Estados Unidos. Aliás, todos os outros é que precisam dos Estados Unidos, né? Com uma humildade que lhe é peculiar. E aí, João Bellucci, recentemente, a gente viu, depois dos anúncios feitos pelo presidente americano, o presidente Lula falando que não adianta falar grosso aqui com o Brasil, tem uma questão de soberania e tal. Deu uma resposta também o presidente brasileiro ao presidente americano, depois de alguns dias de um discurso muito comedido, viu? Deixava ali o Alckmin falar, que tem um discurso mais ameno, mais diplomático, enfim, mas o presidente não aguentou recentemente, fez também essa manifestação em reação. Como é que você vê Lula e Trump, ô João Bellucci? Pois é, Kobayashi, é importante lembrar que o Trump está cumprindo aquilo que foi dito na eleição. Nessa questão tarifária, ele quer igualar as tarifas, né, que são cobradas mundialmente, isso que ele coloca. Para o Brasil, assim como muita gente prega um pragmatismo com relação à China, deve-se pregar o pragmatismo com relação aos Estados Unidos, porque eu vejo muita gente que prega esse pragmatismo na relação Brasil-China, se exalta quando é a relação Brasil e Estados Unidos, sendo que o Brasil depende muito dos Estados Unidos, é um fornecedor, os Estados Unidos é o maior player do mundo, o maior consumidor. Agora é importante observar que o Trump foi eleito com esse discurso em tese anti-establishment, que seria o chamado globalismo, onde esses gigantescos conglomerados, inclusive por meio de instituições e órgãos supranacionais, sequestram invariavelmente o poder de decisão, que acaba ficando menos para os congressos nacionais, os deputados e senadores mundo afora. Então a questão dele é essa. É evidente que ele tem esse discurso mais verborrágico, mas é a pauta que ganhou a eleição de forma esmagadora, chamando para si querer voltar esse protagonismo dos Estados Unidos. Acho que o Brasil realmente tem que ter o pragmatismo. Quando tomar suas pancadas, responda cordialmente. Agora, o Brasil necessita dos Estados Unidos para que consumam seus produtos e deve se negociar. O Lula falou para a plateia dele, evidentemente, que tem que me tratar com respeito, não sei o quê, mas não há uma boa relação entre Lula e Bolsonaro, assim como havia entre Lula e Biden, era uma coisa mais próxima, agora não há, mas é importante dizer que não, como foi colocado, não há estelionato eleitoral, ele está cumprindo aquilo que ele falou, e ele tem essa mania, que está no livro dele, inclusive essa forma de atuação, ele joga uma proposta absurda, uma coisa mais exaltada para conseguir o que ele quer de fato. É igual esse negócio, vou anexar a Groenlândia, mudar o nome dos lugares, e para depois conseguir o que ele quer, e ele de fato acabou mudando. E ele mudou de fato o nome do Golfo da América, agora todos os mapas estão lá, Golfo da América. Ô, Rodolfo Maris, você sabe que nessa discussão toda eu queria só um PlayStation mais barato, né? Um desconto aí nesses impostos de importação do PlayStation. O meu negócio é o Play 5. Ô, Rodolfo, como é que você vê essa figura do Donald Trump brigando com o Zelensky em público? Você acha que aquilo lá foi um teatrão ou foi de verdade, hein? Não, e aí? Foi de verdade, aquele ali é o Trump. É? Eu fico feliz quando o Bellucci fala que leu o livro do Trump, porque é um livro de 892 páginas. Eu li, eu achei que só eu tivesse lido aquele troço, mas muito obrigado, Bellucci. Livro difícil de ler, que fala de como ele administra as coisas. Podia ter um terço do tamanho, né? Pô, que isso, cara? Uma encheção de linguiça, 800 e cacetada, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho me mostrado aqui, ao longo desses 3 meses, um cara que tem se colocado contra algumas políticas do Donald Trump. Apesar de entre direita e esquerda, eu sou a favor do direito. É isso que eu aprendo todos os dias, trabalhando com pessoas embasadas no direito e também pessoas embasadas na política. Isso que o Donald Trump está fazendo é uma cartilha que já aconteceu lá em 2017, 18, 19. Nós tivemos aqui o Ernesto Araújo, que foi o ministro das Relações Interiores, que soube de forma controlada negociar com ele. Lógico, teve outras pessoas também que foram ditas como chave para aquelas negociações, porque ele também aumentou os tributos do Brasil. Mas existiram depois das negociações as cotas, e é isso de verdade que os brasileiros aqui estão esperando. O Alckmin deu uma entrevista extremamente relevante sobre o assunto, e o vice-presidente e o Haddad também deu uma entrevista muito pertinente sobre o assunto. Não adianta ficar agora alvoroçados, tem que saber negociar, porque nessa queda de braço, o Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Agora, resta saber, Koba, se ele vai fazer como lá em 2017 e 2018, recuar mediante a fase de aumento de desempregos nos Estados Unidos. Lembrando que a nossa matéria-prima que é enviada para lá, aço e alumínio, chega de forma bruta
exportar. Precisa desse trabalho dos americanos, que se não tem esse tipo de exportação porque vai ficar mais caro, a tendência é aumentar a taxa de desemprego no país. Aí eu quero saber do Farinazo. O Farinazo falou que se o Trump entrasse aqui, a gente ia ter que sair para entrar o ego. Pode fazer uma menção sobre o Farinazo? O Farinazo é um cara que eu admiro muito, eu tenho conversado com... Sabe que tem de fã o Farinazo, meu amigo? Cara, esse cara é sensacional, eu entrevistei ele lá no Vilela, já quero fazer o convite para ir no meu podcast também, junto com a Maria De Carli, para falar de Donald Trump. Ele chama no ar, chama no ar que daí não tem como recusar o Farinazo. Não tem como recuar, Farinazo. Deixar meu contato. Muito obrigado. Farinazo, responde essa daí aí. O Trump recua em alguma dessas políticas, principalmente em relação ao aço? E aí? Ô Coba, eu vou te dizer um negócio, você vai entender como poucos o que eu vou te falar agora. Você é a âncora aqui, né, numa das redes de televisão mais importantes do Brasil. Mas você só fica no posto porque você dá entrega para a TV. Tomara que o chefe esteja ouvindo nesse programa. Um abraço aí para a chefia toda da Jovem Pan, na audiência. Um abraço. Isso aí. Camarada, a presidência da República é a mesma coisa. Ou o Trump, a lua de mel dele, se é que teve algum dia, né, 100 dias de lua de mel com a imprensa, que eles costumam dar lá nos Estados Unidos, ela vai acabar já. E o que o Trump vai entregar? Lá por maio, junho, o que ele vai entregar? A paz na Ucrânia a gente não está vendo aí, né? Não está vendo, as coisas não estão encaminhando do jeito que ele esperava que se encaminhassem. Então eu acho que ele vai precisar rever algumas políticas, né? O Dr. Lau pontuou bem aqui o problema das tarifas que vão... Olha, eu não vi nenhum comentarista internacional até agora falar bem dessas tarifas. Todo mundo está falando que provavelmente vai trazer inflação para o bolso dos americanos. Então eu acho que o Trump ele vai precisar fazer uma revisão aí. E a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal. O Donald Trump ele vai ser presidente dos Estados Unidos por mais 3 anos e 10 meses. O problema estrutural dos Estados Unidos tem mais de 50 anos. A gente precisa lembrar que em 71 o Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Então eu não sei se o Trump vai conseguir resolver um problema estrutural de 70 anos, de 50 anos, de aviltamento do poder de compra da classe média, né? De perda de competitividade no curto espaço de tempo. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu sei, Cássio, volta atrás do Trump? Não volta atrás. Eu tinha uma dúvida maior. Eu queria saber se o Farinazo leu o livro do Trump, mas eu tenho medo da resposta. Enfim, acho que ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Nós dissemos vai fazer uma versão corrigida do livro. Exato. Vai fazer uma revisão. Minhas memórias sobre Trump. Isso. Mas eu acho que ele não volta atrás. Parafraseando o próprio Farinazo, ele está cumprindo o que ele prometeu. E ele tem esse jeito maluco, esse jeito atabalhoado. Se no final das contas ele sentir que os seus objetivos não estão sendo alcançados, ele vira a mesa de alguma forma, cria uma confusão de alguma forma e volta para o objetivo principal. Então acho que não cede. Aí, Thomas Lau. O Cássio falou sobre virar a mesa. Aqui no GC, aqui embaixo está escrito sobre dobrar a aposta. Com o Zelensky, ele falou que o Zelensky não tinha as cartas. Esse livro que a turma está falando aí fala justamente da estratégia, do jeito do Trump negociar, que é muito do mundo empresarial, não é do mundo político. Ele é o aprendiz, né? E tem inclusive um filme que concorreu ao Oscar que mostra o antigo Donald Trump, que é esse do mundo dos negócios, que você conhece bem. Sim. Não faz parte recuar no mundo dos negócios? Você faz aquela manifestação lá na frente para negociar no meio, ganhar um pouco, perder um pouco, dar uma trucada, né? Já que estamos falando desse estilo de jogo. Como é que você vê? E aí? Koba, eu acho que assim, nessas relações internacionais, e a gente sabe que os Estados Unidos têm um protagonismo gigante, a gente vê agora a Rússia também ali tendo uma tendência, uma relação também muito boa com os Estados Unidos. Quando ele faz uma jogada dessa, ele, na verdade, né, ele está até afetando ali a relação da União Europeia. Você começa a ver a União Europeia se mexendo, você começa a ver os países ali se juntando. Então, eu acho que também faz parte de um jogo político dele, até para ele ver as cartas que ele tem. Sim. Mas nesse jogo, eu acho que é realmente uma disputa entre as duas grandes potências, que é os Estados Unidos de um lado e a China do outro na área comercial. Sim, eu quero saber de projeção agora. Diante desses poucos meses de mandato e de tantas coisas que já aconteceram nesse pouco tempo de nova gestão de Donald Trump, qual que é a sua projeção para o futuro? Você acha que o estilo vai continuar? Qual que é a sua ideia para daqui 1 ano, 2, nessa gestão de Trump?
Koba, eu acho que o Trump está fazendo o jogo dele, é o que as pessoas estão falando. Ele falou isso na política dele, né? Ele falou, não, peraí, eu vou sair do Acordo de Paris. Não adianta eu ficar no Acordo de Paris. Eu vou sair da OMS, da questão da saúde. Sim. Ou seja, ele tem uma postura dele dizendo que os Estados Unidos têm um caminho próprio a ser seguido. E eu acho que ele vai levar isso adiante, mostrando que os Estados Unidos é uma grande potência e ela é. Mas também hoje você não faz nada sozinho. Hoje, internacionalmente, você tem que ter as cooperações internacionais, os países fazem negócios, ele vai precisar de produtos da China ou da Ásia, ele vai precisar de produtos da União Europeia e vice-versa. Então, se a partir do momento que ele começa a tarifar, os outros países vão começar a tarifar. E aí vai ser um jogo muito difícil na área do direito internacional e também do comércio internacional, que é a questão do multilateralismo. Hoje a gente fala muito do multilateralismo dos BRICS, né, de você ter uma forma de você transitar mais com os outros países, de uma cooperação na área de tecnologia, de informática, comercial. Então, isso que o Trump está fazendo está indo contra todos esses princípios do comércio internacional. Você vê, né? Você está citando aí uma política, nesses primeiros meses, mais protecionista. Quando, Farinazzo, os Estados Unidos, ele se tornou uma grande potência mundial, liderando a globalização, na verdade, né? Foi o caminho inverso que levou os Estados Unidos a ser uma grande potência, principalmente comercialmente falando. É um cavalo de pau isso daí? É andar na contramão, esse tipo de política do Donald Trump, que é antiliberal, na verdade, né? Esse tanto de barreira tributária para os produtos chegarem nos Estados Unidos, essa saída de organizações importantes que decidem as questões de saúde, as questões de transição energética e combate a mudanças climáticas, né? Duas citadas aqui pelo Thomas. Tem vida longa esse tipo de política? Você acha que o Trump aguenta, por exemplo, ficar 4 anos batendo em política ESG, por exemplo? E aí? Ele aguenta, quem não aguenta é os Estados Unidos, né? Porque você tem que olhar uma coisa, é o que ele sabe fazer. Essas políticas é o que ele sabe fazer, mas o problema dos Estados Unidos é um problema estrutural, Coba. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Sim. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acho que era dono aí de 70% da produção de navios mercantes do mundo. Sim. Do mundo, tá? E é um indicativo forte da economia a fabricação de navios mercantes, porque você emprega milhares de pessoas, né? Você cria linhas comerciais, uma série, entra divisas, uma série de outras coisas aí. Aí, uma série de decisões do governo Reagan, que eu não vou entrar no detalhe agora, levaram os Estados Unidos... Hoje os Estados Unidos têm 0,13%, da... 0,13, não é 13, é 0,13% da produção de navios do mundo, de navios mercantes. A China sozinha, ela tem mais de 50%. Olá. Ela sozinha produz mais que Japão e Coreia do Sul, que é o segundo e terceiro lugar. Então, como é que um presidente vai conseguir reverter um quadro desses? Não dá, né? Em 3 anos e 10 meses. Ele acha que essa política vai dar certo. Essa é a política do macho man, né? De bater na mesa, tal, nós vamos fazer. Agora, na prática, vai funcionar? Você quer ver um negócio? A indústria de defesa americana, ela é dependente de uma série de minerais que você tem em países que não se dão muito bem com os Estados Unidos. Por exemplo, a Rússia. A Rússia é um dos maiores produtores do mundo de titânio. Você está falando de material bélico, é isso? Sim, mas quando você fala... Da matéria-prima para o material bélico, é isso? Sim, material bélico e também a aviação civil. A aviação, ela depende muito do titânio. E aí o que acontece? O Biden fez uma série de restrições à Rússia. A Boeing está sofrendo muito com essas sanções à Rússia. Agora, o que vai acontecer? A China começou a apertar o calo dos americanos nas terras raras, porque a China é a grande refinadora de terras raras do planeta. Isso vai ter um impacto na indústria americana, não tenho dúvidas a respeito disso. Eu quero ouvir na nossa roda novamente Luiz Fernando Pacheco. Nos traz aqui algumas preocupações relevantes do Farinazzo. Isso tudo não está calculado na estratégia do Donald Trump? E aí? Mas, Koba, é o que eu falei da minha manifestação anterior. Parece que é uma coisa, parece que é um desgoverno, né? Parece que não há muito diálogo entre o Trump e os assessores dele, ou ele impõe a sua vontade aos assessores, aquela velha solidão do poder, né? Talvez os assessores não consigam fazer a cabeça
do Donald Trump, eu acho realmente que é preciso que haja lá no governo dos Estados Unidos um freio de arrumação, porque eu não acredito que com essas pautas o Trump consiga cumprir os 4 anos. É uma coisa, na verdade, né, bastante estranha. Nunca houve um impeachment nos Estados Unidos, né? Houve renúncias de alguns presidentes e assassinatos de outros, né? Essa é uma história terrível, né? Um episódio terrível dentro dos Estados Unidos. O Trump sofreu tentativa de assassinato. O Trump sofreu recentemente na campanha uma tentativa de assassinato. Mas temos, né, desde a época o Lincoln foi morto no teatro, o Kennedy, o Robert Kennedy, que não era presidente, mas procurador-geral dos Estados Unidos, está se criando uma coisa muito ruim, porque ele só tem feito inimigos, né? Quem são os amigos de Donald Trump hoje? Quem são, Acácio? E aí, quem são os amigos do Trump? Eduardo Bolsonaro. Não, ele tem uma série de apoiadores, por isso que eu faço questão sempre de frisar que ele é um nacionalista, porque a direita, mundo afora, acabou abraçando a candidatura do Trump e acabou abraçando o Trump como líder, mas a verdade é que o Trump não é alguém de direita. O Trump é um nacionalista e o nacionalista olha para dentro independentemente de qualquer ideologia, independentemente de qualquer aspecto. Milley se acha parceiro do Trump, mas se o Trump tiver que ponderar entre Estados Unidos e Milley, ele não vai titubear um segundo em atropelar o Milley. Por isso que eu acho que ele tem parceiros, mas o Trump tem 2 principais parceiros, o próprio ego e os Estados Unidos. Muito rapidamente, Thomas, para fechar essa questão, quem são os principais aliados dos Estados Unidos e os principais oponentes? E aí? Koba, eu acho que quando você fala em um mundo internacional e de negócios, os países que são parceiros, se você for ver os Estados Unidos, quem são os vizinhos dos americanos? Né? Você tem em cima Canadá, embaixo o México. Sim. Então, na verdade, os Estados Unidos está até tecnicamente isolado na geografia, né? Agora, concomitantemente, a China do outro lado, veja a diplomacia chinesa como tem que ser, Farinazo. Não é fácil. Né? Você tem ali do lado da China tantos outros países. Então a China hoje tem uma postura da diplomacia chinesa muito diferente do que era antes também. Sim. E aí a gente agora está vendo essa forma do Trump atuar. Então essa guerra comercial não vai ser fácil, vai ser difícil, né? E isso afeta todos os outros países que não estão sendo taxados.